Graças e paz, amados irmãos. Então aqui quem vos fala é o missionário Denis Brasil. Estamos aqui então com a nossa série de mensagem ou série de estudo de fé. E hoje eu quero estar falando sobre a posição do crente na oração. Qual é a nossa verdadeira posição como igreja, como crente, como filho de Deus na oração? Por que alguns não têm adquirido ou não têm alcançado resultado na sua oração? Por que alguns acham que a oração ela é enfadonha, a oração ela é pesada? Por que alguns não gostam de orar? Por que alguns acham que a oração ela não tem efeito? E muitos oram por religiosidade. Oram porque o pastor manda, oram porque a célula está pedindo, oram porque o departamento, talvez, de missões, de evangelismo, de oração, oram porque tem o departamento, tem o ministério de intercessão ou de oração na igreja. Mas nós devemos entender e compreender hoje que quando nós passamos a entender a nossa posição na oração, como Deus nos vê, a nossa posição no mundo espiritual, como Deus nos vê, como os anjos nos vê e como os demônios nos vê, como Satanás nos vê, nós então passamos a ter resultado surpreendente na oração. Mas antes de termos resultado surpreendente, nós precisamos entender que a oração nada mais é do que um relacionamento com Deus. E a minha Bíblia ela está aberta em Tiago capítulo 5, versículo 16. Tiago capítulo 5, versículo 16, que diz assim: portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros. E a súplica de uma pessoa justa é muito mais poderosa e eficaz. Então, está dizendo que a oração de uma pessoa justa, a palavra súplica aqui no grego significa oração. Ou seja, está dizendo que quando uma pessoa justa ora, diz que é muito poderosa e é eficaz. Ou seja, a palavra eficaz quer dizer que traz resultado. Quer dizer que tem que mexe sobrenaturalmente, algo que muda as circunstâncias. Então a posição do crente, e hoje nós estamos estudando a posição do crente na oração parte 1, porque é um estudo extenso e devemos então ir por passo a passo. Hoje nós estamos criando, ou seja, estamos construindo um fundamento para tratarmos mais do assunto de oração da fé, oração de cura, oração de intercessão, falar um pouco dos tipos de oração. Mas assim como numa construção de um prédio, não tem como construir 20 andares sem primeiro fundamentar as bases, lançar os alicerces e depois de lançar os alicerces fazer o primeiro andar, que será a base de outros andares. Assim, muitos até querem ter uma vida de oração, talvez até oram na sua igreja, oram nos seus ministérios, mas não têm adquirido frutos. Oram porque dizem que tem que orar. Mas quando nós passamos a entender a posição que nós temos diante de Deus, que é uma posição de justo, a Bíblia está dizendo aqui que a oração do justo muito pode a sua eficácia. Muitos oram numa posição de pecador. Muitos até mesmo que já nasceram de novo, que receberam Jesus Senhor e Salvador na sua vida, como Senhor e Salvador na sua vida, mas estão orando na posição de pecador. Estão orando como pecadores. Mas a Bíblia está dizendo que a oração do justo tem a eficácia. Mas por que tem uma posição? Por que tem o sentimento de pecador? A Bíblia está dizendo que quando o justo ora, há efeito. Agora, justo em nós mesmos, justo nas práticas, justo nas nossas obras, porque vamos na igreja, porque jejuamos, porque damos dízimo, porque damos oferta, ou porque ajudamos pessoas. Não, justo no que Jesus fez por nós, justo no que Jesus fez. E o que Jesus fez, Ele fez nos justificando na cruz, morrendo na cruz em nosso lugar. A Bíblia diz em Romanos, Paulo está dizendo em Romanos capítulo 5, que diz que Ele morreu em nosso lugar, em nosso favor. À medida que a gente crê nisso, as coisas acontecem. Quando a gente entende que Cristo foi o nosso substituto, Ele pagou a nossa dívida, Ele pagou
tudo no nosso lugar. A Bíblia diz em Colossenses, em Colossenses 2,14 diz assim, Colossenses 2,14, cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenança e que nos era contrária, e ele removeu completamente na cruz. Ou seja, Cristo pagou o preço, Cristo limpou o nosso nome do SPC espiritual da Serasa espiritual. Por isso nós temos uma boa posição diante de Deus. E justiça, o justo, nada mais é de Cristo, ele vem resgatar a posição original que Adão tinha com Deus. Adão tinha uma posição de justiça. Adão, ele falava com Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3, versículo 8, que Deus visitava Adão na viração do dia. Diz que Deus falava com Adão. Gênesis capítulo 3, versículo 8 diz, e naquele dia, quando soprava a brisa verpentina, o homem e a sua mulher ouviu a voz do Senhor Deus, que estava pelo jardim. Ou seja, Adão tinha um relacionamento com Deus. Adão tinha uma posição de justiça. Mas logo depois que Adão peca, ele então passa a ter vergonha e ele passa a ter medo. Porque ele passa a estar separado do relacionamento com Deus. Jesus então ele vem e ele nos justifica. E ele, através do seu sangue, ele nos coloca na posição de justo de novo, de ser aceito por Deus. Jesus vem e paga a dívida que era contra nós. Jesus, ele não pagou a nossa dívida com boleto bancário em 12 vezes, ou no cartão de crédito em 12 vezes, pagando por tabela ou pagando por etapa a nossa dívida. Ele pagou completamente, ele pagou à vista. E hoje nós não devemos nada para o diabo, e hoje nós não devemos nada para o pecado. Hoje somos justificados em Cristo Jesus, nos tornamos filhos de Deus e passamos a ter autoridade no nome de Jesus. E passamos a ter uma autonomia de termos Deus como nosso Pai. Porque no momento em que recebemos Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Ou seja, começamos a ter um relacionamento de oração, não de religiosidade, não simplesmente para fazer e ser reconhecido, mas simplesmente de ouvir, de estar em comunhão com o nosso Pai. Então, nesse primeiro momento, eu quero que nós possamos entender, lançar essa base para você, meu amado irmão, minha irmã que está me ouvindo, que você é uma pessoa justa. Talvez o diabo diz que você não é justo, talvez o diabo diz que você é pecador. Talvez você se sinta como pecadora porque talvez você tenha mais consciência do seu corpo do que o seu espírito. Mas nós somos seres espirituais. Deus criou Adão e Eva. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, diz que Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Diz que a Trindade criou o homem na sua imagem. E em João capítulo 4, versículo 24, Jesus diz que Deus é Espírito. Ou seja, nós somos Espírito. Ou seja, nós somos Espírito. Nós somos Espírito. Nós temos um corpo. E apenas o homem é um Espírito, tem uma alma e mora num corpo. É o que você é. Você é Espírito. Você é justo. Se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você passa a ter um relacionamento com Deus de novo. E usa a oração não mais simplesmente com uma religiosidade, porque estão mandando orar, mas porque você passa a ter um relacionamento com o Pai. Que hoje fique isso no seu coração, em nome de Jesus, nesse momento, nesse nosso primeiro encontro, a posição do crente na oração, parte 1. Não esqueça, você é justo, porque o sangue de Jesus te justificou e você possa ter liberdade na presença do Pai e desfrutar de tudo aquilo que o Pai tem para você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.